A NBR 5410 ela cita vários modelos de aterramento, dentre eles o TT, que é esse que está aparecendo na tela para vocês. Como eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em entender, interpretar esse esquema aí que é mostrado na norma, eu vou facilitar aqui nesse vídeo de uma forma bem clara aqui e explicar para vocês como é que funciona esse TT e os principais riscos que ele pode oferecer na instalação elétrica. Aqui nós temos um aterramento TT onde temos aqui o nosso padrão de entrada, duas fases saindo, indo aqui diretamente para o disjuntor. Esse disjuntor aqui ele está representando o nosso quadro que fica lá dentro da residência, onde eu tenho lá dentro daquele quadro um barramento neutro e um barramento terra. No padrão de entrada, obrigatoriamente que a concessionária exige, o nosso neutro é aterrado, ok? Então eu tenho aqui um aterramento no qual o nosso neutro está sendo aterrado. Por que o neutro é aterrado? Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho que no próximo vídeo eu vou explicar por que o neutro obrigatoriamente tem que ser aterrado, ok? E aí do padrão só vai sair um cabo, que é o neutro. Ok? Ele vai ser ligado diretamente nesse barramento neutro que está lá dentro da nossa residência. O nosso barramento terra vai sair um outro cabo que vai para um outro aterramento, ok? Temos aqui a simbologia do aterramento. Lembrando que esse aterramento que está simbolizado aqui, ele pode representar várias hastes, pode representar uma malha de aterramento, pode representar estruturas de aterramento, tudo que a NBR 5410 cita como exemplos que devem ser seguidos de aterramento. Tá? Então isso aqui não é apenas uma haste. Uma haste é lá no padrão de entrada que a concessionária obriga. Agora, o seu aterramento da sua casa, você não vai fazer com apenas uma haste. Você vai fazer conforme a NBR 5410 determina, ok? Vamos entender agora o seguinte. Imagina que eu vou pegar aqui esse meu disjuntor e vou alimentar aqui esse forno elétrico, ok? Consequentemente, eu preciso, o outro terminal do pino da tomada, eu preciso vir e também ligar no aterramento, ok? Vamos dizer agora que essa fase aqui, onde está indo a corrente, e essa fase, de repente, me dá uma fuga, por uma falha de isolação ou um cabo que se rompeu, e ela vai dar contato direto aqui com a minha carcaça, ou seja, a minha carcaça agora vai estar eletrizada, ok? Eu vou ter o potencial da fase agora na minha carcaça do meu forno elétrico. Como essa carcaça do forno elétrico ela é conectada ao terra, aquele pino da tomada, que jamais deve ser retirado, como muitos já vi fazer isso daí, a minha corrente agora vai estar circulando em direção ao meu terra. Lembrando, que como eu expliquei no vídeo anterior, se tratando de corrente alternada, mesmo para o terra ele vai estar indo e voltando os elétrons, ok? Então eu vou ter uma corrente circulando aqui também nesse sentido. Primeiro problema que aconteceria nesse caso aqui. Se você pegar aqui o alicate amperímetro aqui no meu terra e você fazer uma medição, você vai ver que tem uma corrente elétrica circulando entre a fase, ou seja, entre a carcaça aqui do meu componente, que ela está com a fase, no potencial da fase, e o meu terra. Quanto menor a resistência, ou seja, quanto melhor a eficiência do meu aterramento, maior vai ser a corrente aqui circulando entre o meu terra. Que prejuízo que isso daria na sua conta de luz? Afinal de contas, seria como se tivesse uma outra resistência, um outro equipamento ligado entre a minha fase e o meu terra, consumindo o tempo todo, 24 horas por dia, ok? Então esse é o primeiro dos problemas que esse circuito, esse modelo de aterramento TT causaria. O segundo problema seria o quê? Imagina que dessa outra fase aqui, eu viesse e medisse entre o meu terra. A gente sabe que se você medir entre a fase e o terra numa instalação ideal, onde fase dá 220 volts, eu teria aqui 127 volts. Afinal de contas, eu estaria medindo entre a minha fase e o meu terra, ok? Porém, como essa outra fase aqui está conectada ao meu terra, ou seja, o meu terra está no mesmo potencial que a minha fase, o que eu teria? 220 volts, ou seja, já comecei a gerar mais perigo aí caso alguém entre em contato com a outra fase e o terra, ok? O mesmo fator aconteceria com o meu neutro, ou seja, se alguém vier aqui se conectar com o meu neutro, se conectar com o terra, lembrando que os elétrons vão estar desse terra aqui, ou seja, a terra vai estar em contato direto, ok? Esse aterramento vai estar bem próximo desse daqui. Quem vier aqui entrar em contato com o meu neutro e o terra, também vai ter um potencial de aproximadamente 127 volts. Afinal de contas, o meu terra vai estar no mesmo potencial que a minha fase, ou seja, vai ser como se eu estivesse medindo a tensão entre o meu neutro e a minha fase. Um outro problema que surgiria também no aterramento TT é, principalmente onde as residências, com um espaço menor de terreno, onde do padrão de entrada até o aterramento que fica lá dentro da residência, o aterramento na verdade fica do lado de fora, mas que ele vai ser ligado lá no quadro dentro da residência, onde a distância é muito pequena, coisa lá de 5 metros, 10 metros entre esse aterramento do padrão e o segundo aterramento, o que aconteceria? Eu teria também uma diferença de potencial entre esse aterramento e esse aterramento, que está no potencial zero, e esse aterramento que no momento aqui
está no potencial de uma fase, ou seja, se eu for medir os dois pontos, de novo eu vou ter aqui os meus 127 volts percorrendo, né? Ou seja, eu vou pegar meu multímetro numa ponta aqui na outra ponta, eu vou ter aproximadamente lá os 127 volts percorrendo essa distância, ok? Ou seja, risco de novo para qualquer usuário aí que tiver algum contato entre a Terra e alguma estrutura ou algum outro ponto ali, pode ocasionar choques elétricos de novo, ok? Ou seja, vocês já viram aqui que podemos ter problemas de fuga de energia, conta de luz alta, choque elétrico indevido entre fase e neutro, ou entre os pontos diferentes do aterramento, ou entre a outra fase e o terra, no qual deveria ser um choque menor, mas teria um choque de maior potência. Ok, então você está querendo me dizer que o aterramento TT ele não deve ser utilizado. Vamos entender o seguinte, primeiro de tudo, existem países no qual o aterramento TT ele é proibido. Os Estados Unidos, por exemplo, é um deles, ok? Mas tem situações em que a norma NBR 5410 ela cita e obriga o uso de um DR. Tá, mas o que o DR mudaria aqui a minha vida no aterramento TT? Eu vou explicar para vocês. E antes de explicar, é importante entender o seguinte. Há algumas situações em que o aterramento TT realmente ele é muito bem-vindo. Em que situação, por exemplo? Imagina que eu tenho um padrão de entrada no qual eu estou alimentando um circuito, eu tenho um painel ali no qual eu vou alimentar um motor elétrico que está muito longe, tá? 50, 60 metros, até 100 metros de distância. E é só aquele motor que vai ser alimentado. Eu vou levar um cabo terra do meu quadro até o meu motor? Poderia. Mas em situações até para gerar uma economia e muito utilizado em indústria, é feito um aterramento independente apenas daquele motor. Então vamos imaginar nessa situação onde eu tenho aqui um transformador. Vamos imaginar lá uma chácara, né, onde o pessoal costuma ter muita rede individual, ou uma indústria, né, onde eu tenho lá uma rede individual. Então eu tenho meu transformador próprio. Ele está aterrado aqui. Eu usei como exemplo aqui duas fases, só vamos dizer que é um motor bipolar, tá? Eu coloquei aqui duas fases. E esse motor ele está com a carcaça dele aterrado, ou seja, diretamente o aterramento só para ele. Porém, eu tenho a distância entre esse aterramento e esse aterramento muito grande. Ou seja, eu não vou ter condições, né, de haver uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Na verdade, vai ter diferença de potencial, mas você não vai conseguir sentir ela, porque imagina que caso haja alguma descarga ou aqui nesse ponto, ou haja alguma fuga aqui nesse ponto, a distância é tão grande que não vai conseguir haver essa interferência entre os dois aterramentos, ok? Mas estou falando isso para distâncias grandes mesmo, ok? Porém, tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Se por acaso uma dessas fases aqui der fuga para o meu terra, eu vou ter uma corrente circulando para o meu terra, ou seja, eu vou ter uma fuga, eu vou ter um consumo. Tá, e aí como é que eu detecto isso? Precisaria utilizar um DR, né, como é dito na norma. Eu vou explicar ainda como é que você faz a aplicação do DR no sistema TT. Porém, como se trata de um motor elétrico, a gente sabe que o DR esquece. Ia dar dor de cabeça se ele ficar desligando uma frequência muito grande, talvez nem ligaria, nem conseguiria permanecer ligado. O que tem que fazer aqui? Tem que ter manutenção periódica nesse tipo de equipamento, ok? Mas entendeu? Em qual aplicação em que o TT seria muito útil? Imagina o gasto, né, de você ter que levar mais um cabo terra desde o transformador até o meu motor para poder simplesmente fazer aterramento de um único motor. Nem sempre é tão viável assim, ok? Vamos agora aqui a nossa aplicação com o DR, como é que ficaria? Tá claro que aqui eu deveria ter também um disjuntor aplicado, né, mas estou usando só o DR para vocês entenderem a função do DR no circuito TT. Vamos entender aqui novamente o que aconteceria se tivesse aqui uma fuga entre essa fase e a carcaça aqui do meu equipamento. Ou seja, a carcaça dele ficou eletrizada e o meu terra agora está dando continuidade aqui a essa fuga de energia, certo? Está tendo uma fuga aqui para o meu terra. Lembrando que o DR ele vai atuar pela diferença residual. O que quer dizer isso? Se em uma fase eu tenho 2 amperes, na outra fase eu tenho que ter 2 amperes. Se fosse fase neutro, na minha fase eu tivesse 2 amperes, no meu neutro eu teria que ter 2 amperes. Ou seja, fase em fase, se eu tiver uma fuga em uma fase eu vou ter uma corrente diferente da outra fase. Por quê? Vamos entender o seguinte, nessa fase aqui, digamos que eu tinha aqui 2 amperes, certo? E nessa fase, 2 amperes. Porém, agora nessa fase aqui, eu acrescentei essa fuga à terra, ou seja, meu forno continuou funcionando, mas agora eu tenho um adicional, eu tenho uma fuga à terra. Vamos dizer que aqui na minha terra está passando agora 1 ampere, tá? Ou seja, eu vou ter mais 1 ampere nessa fase. Então, meu DR, ele vai sentir essa diferença. Tem uma corrente numa fase
e uma corrente maior na outra fase. É justamente essa diferença residual que ele vai sentir. Como a intenção do DR é atuar evitando um choque elétrico, ou seja, ele vai ter essa sensibilidade na menor diferença, que no caso desse DR que eu estou usando como exemplo aqui é 30 mA, ou seja, se uma fase tiver 2 amperes e na outra fase eu tiver 2,30 mA, ok, ele já vai atuar e vai desligar o meu circuito. Então, o meu circuito sendo um circuito com aterramento TT, obrigatoriamente eu tenho que colocar o meu DR e, claro, fazer a manutenção periódica, fazendo aquele teste no meu DR, né? Dando aquele clique no botão e vendo se ele realmente está funcionando. Porque se ele perder ali a função dele, é a mesma coisa que eu não tivesse, né? Então essa manutenção tem que ser feita periodicamente, testando ali o meu DR, vendo se ele não perdeu a função. Se perdeu, eu tenho que trocá-lo imediatamente. Lembrando que aqui eu deveria ter o meu disjuntor aplicado juntamente com o meu DR, estou tomando só como exemplo para vocês entenderem a função do DR. Então tanto aqui no fase neutro quanto no fase-fase, eu tenho que obrigatoriamente circuito TT aplicar o meu DR. E dessa forma eu teria um circuito seguro. Ah, então, mas tem modelo mais seguro que o TT? Depende do que você considera como mais seguro. A gente sabe que o TN, que é o que eu vou explicar no próximo vídeo, ele tem um grande problema aí de rompimento no neutro, ele acaba se tornando tão perigoso quanto. Porém, como todo mundo sabe, nenhum circuito é 100% seguro. A gente sempre tem que avaliar os riscos e o TT, a melhor avaliação que você tem que fazer é o uso do DR devidamente aplicado e o DPS. Isso eu vou deixar para explicar lá na frente, vou tentar fazer um desenho mais detalhado, colocando a aplicação do DPS e do DR no circuito TT, ok? Então espero que você tenha entendido nesse vídeo aí o que é esse aterramento TT, como é que ele funciona e quais são as desvantagens dele. Eu acho que deu para entender bem nessas ilustrações aqui, de uma forma bem clara aqui, bem objetiva, sem utilizar muita técnica, muito linguajar técnico aí, fazendo muita leitura da BNT 5410. Claro que, se você quer conhecer mais, um conselho, leia a NBR 5410. Aí eu tenho dificuldade em fazer a leitura, então assista vídeos, tem muito conteúdo sobre isso aqui no YouTube, explicando melhor sobre a NBR 5410 e aterramentos, ok? Mas eu acho que nesse vídeo aqui eu consegui explicar de uma forma simples, bem clara e objetiva, o que acontece no aterramento TT. Próximo vídeo, aterramento TN. Quer assistir? Ativa o sininho aqui para você receber a notificação assim que o vídeo for postado. Aguardo você no próximo vídeo.